Já deixa o like e vai compartilhando aí pra gente, porque o que vocês vão rever e ver agora é algo tremendo, poderoso, né? Avassalador. Eu digo que vocês nunca viram algo tão forte como essa revelação que Deus me deu, amém? Então os irmãos já vai dando aí like no vídeo, compartilhando para que a gente possa transmitir para vocês um ensino poderosíssimo. Quem já viu o título vai se assustando, porque eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você não vai ser o mesmo mais. Você vai abrir seus olhos. A Bíblia diz, meus irmãos, deixa eu ver se eu consigo colocar o fone, pera aí. Se eu colocar o fone, aguenta aí. Se eu colocar o fone, a gente consegue falar com mais clareza, tá? Pera aí, aguenta aí. Todos estão me ouvindo? O fone está descarregado. Deixa eu ver aqui. Vai dando like. Vai dando like. Vai dando like e vambora. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir bem, meus irmãos? Dá, né? Deixa eu ver se eu consigo carregar esse fone. Vamos lá. Tá me ouvindo agora? Certo? Dá pra ouvir? Tá tranquilo? Dá pra ouvir? Certo? Tá ouvindo bem todo mundo? Estamos ao vivo, tá? Dá pra ouvir pouco? Dá sim? Obrigado. Tô lindo de azul? Obrigado. Amém? Gabriel tá aí? Todo mundo aí preparado? Obrigado, Luci. Todo preparado aí? Todos preparados? Perfeito. Os likes já deram? Estão preparados mesmo? Que vão ouvir hoje? Sua vida não será mais o mesmo. O áudio está um pouco ruim? Vou tirar aqui do Bluetooth para ver se fica melhor. Vamos lá. O áudio está um pouco ruim. Fica melhor assim, ó. Tá melhor assim? Ou com o Bluetooth? O que vocês acham? Assim ou antes? Assim ou antes? Máximo respeito, pastor. Isso mesmo. Deus abençoe. Assim? Assim é melhor? Assim, então? Tá certo. Vamos lá. Tá beleza, então. Assim, tá melhor? Com o Bluetooth, assim. Hã? Tá. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir bem? Tá. Beleza. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Natanael. Bom, eu queria que vocês apertassem os cintos hoje. Uma revelação espiritual que Deus me deu. Creio de vocês que vocês vão sentir o impacto. Um impacto onde vocês nunca receberam uma mensagem como essa. Uma revelação tão poderosa. Digo eu que fiquei surpreso com essa revelação. É uma revelação que traz para nós uma condição de temor, de graça e de arrependimento principalmente. Então você que está aí com o seu filho, com o seu primo, já manda lá compartilhar esse vídeo. Eu quero que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possível, certo? Bom, irmãos, todos nós sabemos que quando Deus ele fez o homem, posso começar? Posso? Posso, meus irmãos? Vai ser. Quando Deus fez o homem, irmãos, a terra e a sua planície, a Bíblia relata que ele coloca uma dádiva de criação de forma que tudo que ele falava se fazia, ou seja, se fez. No entanto, em cima disso, ele não falou façamos o homem, mas quando ele falou que façamos homens, o homem não falou faça, o homem cria e existiu o homem, não. A única
ser criado por Deus, que precisou das mãos de Deus, foi nós, criaturas humanas. O outro ele falou e se fez. Mas aqui ele precisou descer na terra. Ele precisou descer aqui no barro da terra, planejar o corpo do homem, e a Bíblia diz que depois do Espírito descendo, se tornou o homem alma vivente. Embora seja que todos nós sabemos que depois de ser feita essa criação, vemos uma dissensão entre tempos e espíritos e também posicionamento entre a carne e o espírito, que logo vai acontecer o embate, que o homem peca. Então a carne foi feita da terra, o espírito veio do céu. Então o espírito veio do céu, trouxe ao homem a existência de alma vivente, que desse corpo, depois que conhece o pecado, ele começa a morrer e vai ser enterrado do pó foi feito, do pó retornaria. O que acontece nesse instante é que o espírito e a carne começam a entrar em luta de território do corpo, da alma. O corpo e o espírito estão lutando quem ganha a alma. Nossa, essa é forte. Essa é forte. Meu Deus, obrigado. É muito sério isso aqui. Olha, já começou o poder do ensino, hein? Então, o corpo e o espírito lutam a favor da alma. Pois somos corpo, alma e espírito. Então, eles lutam para ver quem conquista a alma. Olha que interessante. Presta bem atenção. Nesse momento, meus irmãos, dessa briga entre eles, que vem do pecado, começa o corpo a fazer com as coisas de baixo, porque foi feito aqui. Então, por que a carne, ela é atitudes, são obras da carne, homicídio, pecado, todo tipo de pecado e presunção, prazeres sexuais, o que for, carnal, é daqui. E as coisas espíritas de lá. Então, o espírito é mansidão, porque lá no céu tem isso, lá não conhece o pecado, lá é incorruptível. Então, é uma luta entre a carne e o espírito vem tentando pegar a alma novamente, que assim se foi feito, mas o corpo vívido, que foi feito aqui, que é as coisas dessa terra, e o mundo jaz do maligno. Então começa uma luta muito grande. O corpo vivenciando o sistema do maligno, que o mundo jaz dele, e o espírito do céu tentando pegar a alma através do Espírito Santo do convencimento. Então é uma luta muito grande entre o espírito e a carne. Eles estão em mundos diferentes, a carne é de baixo, o espírito é de cima. Bom, o que acontece? Vamos lá. Paulo andava tanto espírito que ele via o problema da carne, que ele via um espinho na carne. Ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu consigo fazer. Eu queria que você abrisse para mim no livro. Abre comigo que tem a Bíblia. Olha só o que o irmão falou, que eu estou endiabado. Ei, irmão. Se soubesse quem está falando, eu estava orando antes de fazer esse vídeo. Eu estava chorando, irmão. O irmão falou que eu estou endemoniado. Eu estava no quarto chorando pelas almas. Eu fiquei 20 minutos de choro para trazer esse ensino aqui. Tomei um banho, estou aqui agora. Se você soubesse, irmão, o pecado que você está fazendo, o pecado contra o blasfemo do Espírito Santo, você só vem aqui para blasfemarem. Por isso que eu sou um peso no caminho de vocês. Sabe por quê? Porque eu não sou ladrão de pix. Eu faço com amor. Quero ver as almas salvas. Você pode ver, meus irmãos, não tem um pastor que eles vão nos outros canais falar por que eu sou muita luz, mano. Quem vê, eu carrego muita luz comigo. Eu pequei tanto na minha vida que não consegui me escurecer. É um poder que tem na minha vida tão grande que faz esses comédias aí, ó, relinchar, roncar. É assim. Nem sabe como foi meu dia, nem sabe o que eu estava falando com Deus, nem sabe como que foi para me chegar até aqui, receber uma revelação e entregar. Não sabe. Não sabe. Que Deus perdoe sua alma. Abre comigo quem trouxe a Bíblia. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Um dia tu atormenta as trevas. O único pastor da internet do Brasil que atormenta sou eu. Não tem para ninguém. E eu vi lá pro pessoal do podcast, né? Vocês não me chamam porque vocês vão passar vergonha. Vamos lá. Agora, posso ler? Tiago, capítulo 1, verso 15. Tá forte ensino já, hein? Começou o Satanás já começar a usar seus adeptos aí. Tiago 1,15.
Posso ler? Boa, Johnny. Tranquilo? Vamos ler? Então, esse desejo, presta atenção. Então, esse desejo, tendo recebido, Tiago 1,15. Todos acharam aí? Todos acharam? Então, esse desejo, tendo recebido, dá luz ao pecado. Após ser consumido, gera morte. Irmãos, vamos lá. O Tiago está escrevendo algo muito sério, que ele mesmo fala na sua própria carta, dizendo que aquele que fazem os desejos desta vida, mesmo estando vivo, está morto. Ou seja, todos nós somos gerados pelo pecado. Então, todos nós estamos mortos. Então, meus irmãos, aqui é uma ilusão. A gente acha que está vivo, mas a gente está morto. A gente está num plano de morte. Somos zumbi, meus irmãos. No mundo espiritual, nós somos como o trapo de imundícia. Nós cheiramos mal as narinas do Senhor. Que até mesmo nessa realidade, nesse plano terrestre, nós estamos incapazes de falar com Deus. Incapazes de ousar o teu nome. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, através de Jesus Cristo, deu essa participação de termos um espacinho no céu, de voz, de clamor, de lágrima, de oração, de arrependimento. Lembrando que esse atavio dessa aliança que Deus colocou ao homem através do teu Filho amado, Jesus o Cristo, que ele é o único que trouxe a aliança do novo sangue, esse sangue derramado nos traz uma aliança com Deus e com a vida eterna. Mas lembrando que nem todos podem ser chamados filhos, porque nós somos filhos adotivos. Mas João 1,12 diz, mas todos o quanto recebeu, deu poder. Não era qualquer um falar, você é o filho de Deus, não. Deu o poder de serem chamados filhos de Deus. O resto é criatura. Então, nós somos gerados pelo pecado, vivemos no pecado, o salário dele é a morte. Então Deus amou muito a maneira para que não morra, mas tenha vida eterna. Existem duas mortes. A primeira morte foi espiritual, aonde o homem, com a sua integridade com Deus, deixou a vida e negou, Eva e Adão negou a eficácia do poder da vida e trouxe transgressões em meio à corrupção, iniquidade e tortuosidade de caminhos, arrancando a retidão de lado e trazendo transfiguração de sujeira, trevas e impiedade perante o rosto, a face do Senhor. Assim, lançaram-se um sentimento perverso e aí veio a condenação. Nós vemos em Gênesis que Deus o condena. Fala, homem, você morrerá e não viverá. Mulher, você também terá dores de parto. Então começa a dar um julgamento ali e fala até para Satanás, olha, do vento dessa mulher nascerá um que vai esmagar a sua cabeça. Pois bem, então nós sabemos nós que temos essa geração. Nascemos, toda criança que nasce, quando ela ganha os seus desejos, ela já é uma criança do pecado. No inferno tem crianças no inferno. Vamos lá entender agora. Então, quando a terra ela entra nesse colapso, essa separação, porque amou mais a morte do que a vida, ela ganha uma atenção de um reino. Posso continuar? Cadê o like? Compartilhe. Ela ganha uma condição do reino. Ela ganha uma meta do reino. Ela ganha uma visão do reino. Qual reino? O reino da morte. Então, a partir do momento que deixamos o próprio Deus reinar essa terra, o reino dele já não estabelece mais aqui. Jesus começa a dizer, o meu reino não é aqui. Ô, Raman Hagash. Está muito forte esse ensino, gente. É muito bem explicado. Só não entende quem é. Gente, meu Deus, olha, como não vai entender isso aqui, cara? Olha, que mensagem maravilhosa, gente. Então, acaba-se com que o reino celeste é executado, é deixado de lado e volta-se um reino. Qual é esse reino? O reino das trevas. Ele vem e domina o planeta terreno, onde Deus criou todas as coisas. É como se fosse assim. Eu tenho um carro, mas quem dirige é outro. O carro é meu, mas eu não estou mais no controle. Então Satanás está no controle do mundo, das nações, das tribos, e ganhou essa execução através do pecado do homem. E eu posso provar para vocês, quando a Bíblia diz no livro de Mateus,
que Jesus é transladado a um certo ponto do monte, da montanha, do deserto, e ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrares em minha adoração, porque foi dado a mim. Então Satanás tem o poder, aleluia, sobre este mundo. Então, se o mundo já é dele, se todas as coisas são dele, tudo aqui é consagrado a ele. O seu celular é do diabo, os carros é do diabo, tudo é de Satanás. Os tijolos, tudo que você coloca dentro do templo da igreja, televisão, que seja, é consagrado a este mundo, pois são coisas mundanas, feitas nessa terra, nesse plano físico, aonde quem coordena tudo é quem? Satanás, o grande Beuzebu das almas. Então, tudo nessa terra, nada de Deus. A única coisa que é do Senhor, que vai embora, é o Espírito Santo. Então, é o único que tem de Cristo aqui, é o Espírito Santo. Nem a igreja de Jesus. Por quê? Porque ainda não casaram. São noivos. Então, quando é noivo, não é. Não somos mais do tempo dos judeus, que Maria e José moravam juntos. Com Cristo é diferente. Você está noivado, mas não quer dizer que vai casar, porque muitas pessoas que estão na igreja noivado com Deus não vai casar. Jesus vai selecionar com quem ele vai casar. Então, não é, a igreja não é do Senhor. A igreja não é do Senhor. Ainda não. Totalmente não. Ele tem o quê? Um compromisso de zelar por ela. Que as portas do inferno não prevaleceram contra a minha igreja. Pelo zelo da minha casa, eu destruirei, diz o Senhor. Eita, no Velho Testamento. Oh, meu Deus da glória. Eita, meu Deus. Eita, glória a Deus. É muito forte isso aqui. Então, ainda não casou-se, não tem um mesmo corpo. Então, o que acontece nesse momento, vai dando like, gente. Vamos chegar a mais 500 pessoas, vai dando like, vai ajudando aí. Então, o que acontece é que muitas pessoas acham que estão vivos. Por exemplo, o cara agora está no bar bebendo, ele fala que está vivo. Na sua mente, ele está vivo, não está? Não. Segundo a Bíblia, ele está morto. É zumbi. Para Deus ele está morto, executado. Porém, João escreve: quem crê no Filho verá a vida, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, não precisa nem morrer, já está condenado, só falta cair. Amém? Só falta cair. Existem duas visões nesse mundo: a visão natural e a visão do Espírito. Porém, a do Espírito, ela é muito mais cirúrgica, ela é muito mais profunda, ela é muito mais fora do consenso humano e da tecnologia e sabedoria humana desta vida. Então, a partir do momento que o homem consome o pecado, como aqui diz Tiago, o desejo é recebido e dá luz ao pecado. Após ser consumado, ele gera a morte. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos agora falar sobre o dom gratuito de Deus em cima do mundo do pecado, que gera-se o salário. Mês, 30 dias, você trabalha 30 dias e recebe o seu salário. Em 30 dias, quem sabe, ou menos de dias, você vai ter o seu salário, pagamento, que é a morte. Então todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Porém, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então esse dom de Deus é ataviado por Cristo Jesus, que Deus amou de tal maneira o inferno. Por quê? Nós estamos em 3 planos. O primeiro plano é o céu. O segundo é a terra. E o terceiro é o inferior da terra, o inferno abaixo. Qual é o reino que se destaca hoje em nosso ser? O inferno. Mortes, brigas, violência. Nós, como os pecadores, então nós estamos no reino do inferno. A terra é o pré-inferno. Aqui, meus irmãos, se você fechar aqui, já é condenado, desce. Mas existe a grande poder da palavra que Isaías diz, que nós fomos sequestrados, né? A Bíblia diz: do cativo ao cativeiro. Ele foi do sequestro, como sequestrado pelo inferno, sequestrou nós e houve um resgate. No sequestrador Satanás, que sequestrava nós, houve-se um resgate, o resgate do sangue. E a célula que era contra nós, ele rasgou. E com sangue ele nos resgatou do sequestro. Meu Deus, isso aqui é muito profundo. Então somos sequestrados para esse mundo exterior, que é embaixo da terra. Então todos são sequestrados, sua mente, seu coração, o seu andar e o seu jeito de viver. Começa-se o resgate, ele vem e resgata todos nós que estávamos sequestrados na mão de Satanás, no sequestro. Qual que era o sequestro? O que ele queria em troca? A alma. O diabo sequestrou nossos desejos e queria o que nós? A alma, pelo sequestro. Oh, meu Deus do céu.
Oh, Jesus, que mensagem maravilhosa. Oh, Deus da glória. Que mensagem é essa, meu Deus? Que mensagem gloriosa, que mensagem poderosa, meu Deus. Que coisa linda que o Senhor está fazendo hoje. Então, esse caso tinha que ter um intermediador. Então, o Espírito Santo intermediava para que aquele que estava preso no gatilho da arma do sequestrador, como diz, do cativo ao cativeiro, o cativo tinha que ter a dimensão do convencimento do Espírito para sair para que a célula de Cristo ganhasse força do seu sangue para resgatar do pecado da morte e sair da mão do sequestrador. E aí ganhar a liberdade da sua própria vida. Assim, Deus constituiu o seu poder, trouxe a translação do seu sangue, trazendo essa cédula gloriosa que era contra nós rasgada, que era a cédula da acusação, a cédula do pecado da morte, e trouxe o seu sangue. Mas há a existência ainda desse plano físico. Há uma existência dessa terra solene, que ainda brota os seus frutos de pecado, sofrimento e abundâncias de iniquidade. Então todos nós, meus irmãos, estamos num plano já condenável. Este mundo aqui, ó, tudo que você está vendo lá, ó, isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, já é condenável. Não ficará pedra sobre pedra que não será derrubado. Então todos nós estamos no inferno, meus irmãos. Já estamos condenados. Deus, irmão, se subir um para Deus, ele está bom, porque já estava condenado. Então, não adianta você achar que você vai para o céu de qualquer jeito, que não vai, porque para Deus, se ele queimar 100 milhões, é triste, mas ele queima. Se ele mandar milhões para o inferno, agora ele manda. Por quê, meus irmãos? Porque agora quem constitui amigo deste mundo se torna inimigo dele. E todos os inimigos de Deus foram massacrados pela sua mão. E nesse momento, todos os inimigos dessa terra, que amigos desse mundo, que se tornam inimigos de Deus, estão agora na linha de bater de frente, para bater de frente com um grande sou, aquele que nunca perdeu uma batalha. Então, Deus, ele não importa, ele não tem prazer na morte do pecador, ele não tem, prazer ele não tem. Mas se for para matar 100, ele mata. Mandou Saul matar até criancinha, ele mata, ele executa mesmo. Porque para ele é o rei, ele é a glória, ele é o poder. Nós somos apenas pequeninos, que cheira mal. Até mesmo uma ação de justiça não passa como trapo de imundície. Essa é a verdade que deve ser pregada. Essa é a verdade que deve ser colocada no seu coração, na tua mente. Então nós estamos no inferno. A terra é o inferno. Estamos no meio do plano, entre o céu e o inferno. Mas aqui para baixo, esses dois andares, já está em condenação. A diferença é que nós temos a oportunidade, os que morreram não tem mais. Então há somente uma aliança no céu. Então está o céu, a terra não é o céu, não tem parte do céu. Aqui não tem semelhança do céu, mas tem toda a semelhança 100% de Satanás e do inferno. Por isso que quando o diabo pede para você fuma, ele já domina a terra. Então os moradores da terra estão todos condenados. Estão todos indo para a destruição. Estão todos indo para a ruína da eternidade, da condenação eterna. Embora seja que há ainda uma esperança que através desse intermédio, desse meio, os que nós que estamos vivos, entre aspas, não é um vivo, tem ainda a semelhança de entender que fomos resgatados pelo céu para não cair no terceiro estágio. Nós estávamos no primeiro, tinha o céu. Pecamos contra o céu. Descemos para o segundo. Voltamos. Do segundo, tivemos amizade com quem? Com o terceiro. Porque o primeiro senhor lá, nós abandonou. E não tem como amar dois senhores. A terra ama quem? O mundo. Então o mundo ama maligno. Então quando deixou, nós estamos amantes do mundo, amantes do inferno. Nós somos do inferno. Nós estamos no inferno. Quem está entendendo? Quem está entendendo essa mensagem? 2 toques na tela, já deixa o like. Só 2 toquinhos. Só. É mesmo? É isso mesmo, gente? É 2 toquinhos? Vou deixar o meu like então. Então, nesse momento, o céu já não tem mais parte com os 2 estágios para baixo, que é a terra e o inferno. Não tem mais. Não tem mais pacto. Para ele, passou um negócio aqui atrás. Aqui. Vocês viram? Vocês viram o negócio passando aqui? Quem viu? Passou aqui, ó. Não sei se foi um cometa, não sei o que é aquilo lá, não. Mas passou aqui, ó. Então, depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Tem um espaço. Passou um negócio aqui, ó. Passou tipo algo aqui. Então, um vulto branco, né? Então, esse intermédio, essa aliança com esse plano, Deus não tem mais. Porém, meus irmãos, o que vai acontecer? Acontece que, como já está condenável esse mundo,
como esse mundo já está do maligno, ele se floresce na impiedade, ele se floresce naquilo que o diabo, o inferno, estabilizou de obras para essa terra. Homicídios, contenda. Então somos já desse inferno. Nós só estamos vivendo no inferno. Mas os que estavam aqui fazendo isso, vão agora para a eternidade do inferno. Aqui é um plano inferno temporário, lá é eterno. Aqui o céu, você se vê ele, temporário, mas o céu é eterno. Por que o céu é temporário? Porque os cultos vão acabar. E essa presença gloriosa que estamos sentindo aqui vai acabar, então é temporário também. Então os que são salvos recebem um pouquinho do céu e vão para casa. Por isso, quando você vai para o culto e volta para sua casa, amanhã cedo parece estar vazio de novo. Saiu do culto e sai alegre, é ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Mas quando no outro dia de manhã, você está seco de novo. Está vazio porque sentimos um pouquinho do céu. E era necessário que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então começa esse intermédio entre o céu recebendo essa vitória, o pão descer na mesa, para que todos se fartam desse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem come de mim terá a vida eterna. Então esse pão é dado, mas depois ele é recolhido novamente, porque é como o maná não podia dar maná todos os dias, caía um de cada vez. Por isso que a mensagem diz, pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Então todos os dias temos que buscar essa essência. Mas com que a sustentação do mundo, quem está no mundo, o plano do mundo, está totalmente também sentindo essa atração do inferno todo momento. Nós vemos que a terra 100% é do diabo, 100% é do maligno. Então estamos no inferno. Eu peguei aqui um livro, um caderno, não sei se pode dizer caderno, livro. Eu vou descrever para vocês depois. João 10, 27 diz assim, ó, as minhas ovelhas ouvem minha voz, olha só, e as conheço, e elas me seguem, e eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão. Ou seja, minhas ovelhas eu conheço, e elas jamais perecerão. Perecerão o quê? Morrer. Deus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, que seja morto, viverá. Ressurreição nesta vida. Ele está falando da vida de morte de Lázaro, não. Ele está falando desta vida, em vida mesmo. Então você que está morto, você vive quando você recebe a Cristo. Então ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressurgir é o quê? O corpo. É o corpo. Então é a ressurreição do corpo. E a vida dentro na ressurreição do corpo, ressurgir novamente. Mesmo que estão já morto, viverá. Por quê? É o morto desta vida. Então nós já estamos mortos, somos zumbis nesta vida. Tá? Somos zumbi nesta vida. A Bíblia diz assim, ó, lá em Isaías, o povo caminhava em trevas de uma grande luz, sobre os que caminhavam, viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Ou seja, os que viviam, até arrepia, isso é até brincadeira. Os que viviam na sombra da morte, viam uma grande luz. Vocês estão entendendo? Então nós estamos, ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, não tem nenhum algum, nós estamos na morte, nós estamos no mundo do inferno, condenados já. Então essa condenação, é lindas palavras, gente. Irmãos, esse ensino aqui, ó, é de ficar de boca aberta. Esse ensino é de ficar assim, ó. É ensino de você compartilhar, é ensino de, cadê o like, gente? Falta 200 likes. É ensino de você compartilhar, é ensino de você analisar e falar, meu Deus, não é que a coisa é séria. Então, no meio, a Bíblia diz, quando diz Jesus ele é resgatado, a Bíblia diz também em Efésios, né, capítulo 5, 14, levante-te tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha o que ele fala, levanta dentre os mortos, ou seja, nós todos seremos mortos pelo pecado, mortos, ele está falando que nós estamos mortos. Veja, vamos lá, preste atenção. O que quando ele fala assim, o povo caminhava em trevas de uma grande luz, o povo andava na sombra da morte, nas trevas, ou seja, nós, aleluia, nós andávamos, nós andamos nas trevas, nós não é da luz, meus irmãos, nós é das trevas. Meu Deus, tão forte. Nós não somos da luz. Quando você acha que você é da luz, você não é da luz, você é das trevas. Se você chegar agora, vender todos os seus bens, dividir com os pobres, não passa como lixo para Deus. Está na palavra ou não está? Se você fizer aqui, ó, se Paulo for dizer, se eu vendesse todos os meus bens que eu tenho, se não tivesse amor, eu nada seria. Então, tudo que você faz de justiça ainda fede mal para Deus. Ó, Deus fala assim, ó. Ah, mas o anjo fala assim, ó, olha o que ele está fazendo, ajudando as pessoas na rua. Que fedor. Ah, senhor, ele está ganhando 100 almas. Cheirando mal. De tão horrível que o ser humano chegou. Mesmo fazendo justiça. Não passa como trapo de imundície. Então, é algo muito sério. Essa é a realidade. É algo muito forte. Agora, o mais interessante. Vou mostrar para vocês aqui.
Peguei um lápis aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que se trata. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui um livro, né? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui é o céu. O céu. Terra. Eu tô saindo inferno. Ó. O céu, primeiro plano. A terra está no meio dos dois. Aqui é onde nós estamos habitantes da terra, certo? O inferno está aqui no terceiro plano. Esse aqui era um paraíso junto, uma junção. A terra e o céu andavam juntos. Deus falava com a criatura da terra. Colocou a terra deu o homem, a terra submeteu o homem. Mas quando o homem peca, esse que tinha o poder aqui já estava lançado às estrelas exteriores, que incorpora na presença de Eva lá, que faz ela pecar, ganha a autonomia dessa senhora aqui chamada Terra. O mais interessante, posso falar algo aqui, meus irmãos, que Deus me mostrou agora para mim? Posso? Posso, meus irmãos? Na Terra está a noiva, não é? Um ser mulher, noiva. Posso? Vocês perceberam que o céu é masculino, uma palavra masculina, e o inferno é masculino? E a terra é feminino? Então a terra é a noiva. Os dois amantes, os dois querem casar com ela. Mas essa aqui largou esse cara aqui. Está ligada para esse cara aqui. A terra é uma palavra feminina. O inferno é palavra masculina. O céu também. Então há um compromisso de casarem. Meu Deus, que forte. A noiva, que é a terra, cedeu a um marido estranho. E vem Deus falar que a terra se corrompeu com outros amantes. Todos levantados do inferno. Outros deuses. Astarote, Baal, Balaíns. Então, esse momento aqui, entre o céu, a terra e o inferno, é uma luta conjugal. Mas estamos já amigos e amantes casados com o inferno. O céu, nesse momento, mesmo ainda com misericórdia, Deus perdoou do céu a terra. Amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que essa terra fosse ainda salva das mãos do galanteador aqui, que tomou esse casamento, desse cara aqui. O céu foi traído pela terra, a terra casou com o inferno, estão agora atribuídos face a face, por isso que tudo que tem aqui, tem aqui. Se tem destruição aqui, tem aqui. O céu não tem destruição. Então, quando Deus dá o conselho para o profeta Oséias casar com uma adúltera, ele fala sobre a sua igreja, a sua nação Israel, que adulterou contra outros amantes que veio do inferno. Mas ainda assim ele perdoou, então ele está tentando resgatar novamente a terra. Porém, meus irmãos, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando resgatar essa terra aqui. Mas, se a terra, que são os habitantes, que são uma noiva, se voltar para ele vai fazer uma nova terra e um novo céu. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Ou seja, morte, pranto e dor que vem daqui. Ó. Amém? Quem entendeu? Morte, pranto e dor vem daqui. Então não virá um novo céu e nova terra. Ou seja, um novo casamento. Voltar-se um novo casamento. Mas quem mora aqui, já está aqui. Porque isso aqui já está condenado. Esses dois aqui, ó, eles já estão para o juízo. A terra e o inferno já está para juízo. Desse Senhor aqui, o Todo-Poderoso. Então, esses já estão condenados. A terra e o inferno. Então, mediante a isso, que ensino, né? Eu quero ver quantos comentários vai ter depois aqui. Mediante a isso, essa transformação de atitude, essa translação de amor para Deus com a terra, que vai fazer um novo céu, nova terra, lançasse-se esse sentimento de derrota, de fracasso. A terra está fracassada, está sentindo dores já, porque sabe que o marido vai voltar e vai destruir os dois adúlteros. A terra adulterou contra Deus, que somos nós. Todas as nações adulteraram, os povos, nós, homens e mulheres, jovens, estamos adulterando todo o tempo contra Deus. E esse adultério vai gerar a morte eterna. Que a terra será lançada, destruída, e o inferno será lançado no lago de fogo. E aí ele vai ter uma nova terra, através de quem? Dos pequenos que saíram, conseguiram sair.
para ter a essência da antiga noiva. Sua vida não vai ser mais a mesma, eu te falei para vocês. Ensino desse, só nesse canal. Qual pastor vai falar isso? Só querem dízimo e pix de vocês. Quem vai falar isso, meus irmãos? Se as pessoas só querem pix, só dinheiro. Como Deus vai usar pessoas para ter esse entendimento, se só querem soberba, arrogância? Não, meus irmãos. A terra é feminina, o céu é masculino, o inferno é masculino. E a terra é a noiva, está no meio, sendo disputada a todo instante. Então, o que devemos fazer? Tentar alcançar o céu. Deixou-se uma trilha de contato, chamada Espírito Santo. O Espírito Santo está florescendo na terra, tentando te encontrar e te convencer que esse aqui vai passar. Que isso aqui não é o paraíso do Senhor. Jesus falou assim, o meu reino não é aqui. Porque se o meu reino fosse aqui, destruiria todos vocês. Então precisa entender que este aqui não é o reino mais de Deus. Vai ser outro reino. Então o Espírito Santo está convencendo vocês que vocês estão condenados já. Você pode fazer tudo quanto é tipo de coisa, está condenado. Então para ser salvo, é poucos que vão ser salvos. Porque Deus já estava condenado já nós. Deus já ia matar todo mundo, como ele fez com Noé. Para ele, tanto fez, tanto faz, meu irmão. Porque Deus não divide a sua glória. Se ele quiser te matar hoje, você que está me assistindo, arrancar sua alma agora, você cai agora duro no chão. Mas pelo sangue e o amor da misericórdia, Deus tem cuidado de vidas, mesmo no pecado e da morte. Então não existe outro caminho. Não existe outra solução para a nossa eternidade. Esse casamento aqui vai acontecer. O céu vai descer e vai pegar a terra, vai destruir ela e falar, ê, prostituta! Eita, pombagira! Traiu eu com o inferno. Ah, é. Eu vi o que vocês fizeram. Ó, tem bastante morte aqui nesse lugar. Nossa, roubo no tigrinho, orgias, bebedice, teve bastante coisa aqui. Mentiras, traições, terrinha, cheguei. E grande virá o poder da sua glória, e virá montado um cavalo branco, escrito à sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todo o céu dará conta do teu reino, porque ele é o grande eu sou. E milhares de seus anjos, fortemente armados, vai vir pegar a noiva. Essa menininha aqui, que um dia tinha contato no Éden com ele, que um dia falava com ele todas as vezes à tarde no jardim, que fez conforme a sua semelhança e imagem, vai destruir ela. Para nunca mais. Ao ponto de Deus estar tão bravo, tão bravo. Posso falar por que ele está tão bravo? Posso falar um motivo que ele vai fazer? Posso? Deus está tão irado comigo e com você, que até o nosso corpo vai ser destruído para não ter aparência mais dele. Porque nós parecemos com ele. Semelhança e imagem. Deus tem orelha, Deus tem boca, nariz, mão. A Bíblia fala de todos os aspectos do corpo. Pés, peito, Deus tem. Ele vai destruir, para não lembrar mais que nós somos dignos de parecer com ele. Porque parece, mas não é. Então, ele vai transformar nosso corpo em outro corpo. Um corpo de glória, só de luz. Para não mostrar, mas não lembrar mais que ele deu a oportunidade de ser igual a ele e nós não nos aproveitamos a oportunidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, precisamos urgentemente entender que logo, logo vai acontecer essa briga aí. Esse daqui, que o talarico, o inferno, que talaricou nós aí, talaricou nós. Nós caímos na dele. Caímos nos bailes. Caímos na prostituição. Caímos na mentira, no disse-disse, na discórdia, na ira. Caímos. Somos amantes dele. Irmãos, você que está em casa, você é amante do inferno. Porque todos esses pecados você comete. Então você é amigo, você faz parte dele. O homem de Deus, ele tem os frutos do Espírito, não obras. Frutos é uma coisa, obras é outra. Obras da carne, frutos do Espírito. Então você tem essa amizade com o inferno. Então é para lá que você vai e é para lá que você está vivendo. Então você já está no inferno. Está amarrado, só falta apagar o olho. Pum, já aparece lá. Apagou o olho, já aparece lá queimando. Porque já é de lá.
Por isso que os que são salvos apagou o olho e já aparece o céu. Por isso que somos forasteiros numa terra. O que é forasteiro? Nós não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos aqui. Quem entendeu? Então quem é forasteiro já do céu é do céu já. Quem é servo de Deus não é daqui mais, é do céu. Mas quem não é, já é do inferno. Ai, meu Deus do céu, que mensagem. Cadê o like no vídeo? Então, aproveite bem o tempo que resta para vocês. E tenta reconciliar com o teu marido. Volte para o teu marido. Não foi isso? João Batista gritava para Herodes: Herodes, tu está em adultério. Volte para o teu marido. A mulher que tu tá não é tua. Assim Deus fala para a noiva: ei, igreja, seres humanos, volte para o teu esposo, porque o esposo que vocês estão não é teu. Lúcifer, não é teu esposo, o teu marido é Deus, volte para ele, você está em adultério com ele. Meu Deus. Então um ensino desse, eu quero que ele seja compartilhado. Eu quero que você fale: pastor, ouve isso. Coloca no Instagram, coloca no Facebook, coloca o título: esse pastor teve uma revelação que o inferno é aqui, e veja por quê. Certo? Passou 40 minutos que a gente nem viu. Foi ou não foi? 40 minutos. O que eu queria de vocês que estão em casa? Eu queria que vocês continuassem abraçando o órfão e a viúva. Que vocês façam justiça para os mendigos. Abraçar os que não têm abraço. Alimentar os famintos. É isso que eu preciso que vocês continuem fazendo. E lembrando, vai deixar o comentário aqui. Esse vídeo tem que ter no máximo mais de 400 comentários. Temos mais de 500 pessoas conosco. Tem que ter mais de 400 comentários nesse vídeo. Vocês têm que comentar no vídeo. Tem que dar like, tem que compartilhar. Porque isso aqui é a mensagem do Espírito Santo que foi revelada a mim. Então voltem para o Senhor enquanto é tempo. Porque se voltar para o Senhor voltará para vocês. Pois o juízo do Senhor está próximo. E a terra está pronta para ser condenada. Você que está me vendo vai ser lançado no fogo do inferno. E para sempre você vai gritar. Para sempre você vai chorar. E vai lembrar de que você teve a oportunidade de largar este marido chamado inferno. Que Deus abençoe. Quem vai comentar aqui no vídeo? Comentem, deixe seu like e até a próxima. Até aqui o Senhor quer falar. Não vou continuar, porque sai da mensagem do ensino. Deus não quer falar mais. Assim diz o Senhor para cada um de nós. E é um anjo do meu lado direito, anotando tudo que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando vai para mim no juízo final. E se eu estiver falando mentira, eu vou ser condenado também. Então, toma muito cuidado, meus irmãos, porque o tempo é breve. Comentem aqui. Hoje nós temos que passar de 200 comentários aqui nesse vídeo. E likes a 1.000.000. E compartilhamentos a 1.000.000. Pois esse vídeo é para você colocar a mente no lugar. Eu, digo a vocês, sou perseguido por quê? Porque eu sou odiado. Porque eu sou o pastor mais sábio da internet. Por que mais sábio? Porque a sabedoria minha não é humana. Ela veio do céu. E lá é o mais. Lá é o mais. Não tem pastor hoje com a sabedoria que eu tenho. Por quê? Porque foram 15 anos de sofrimento, rua, foram prisões, foram calúnias. Não tem. E não vai ter como. Porque no céu é tudo mais. Então a mais sabedoria do céu excelente desceu até a minha vida. E eu sou grata disso. E é dado de graça, sem ter pegado pix de vocês. Tá bom? Deus abençoe. Comente aqui. Cuidado. A terra está em disputa. A tua alma está em disputa. A Deus abençoe. Fica na paz. E glória a Deus por isso.